Quando um ser vivo nasce, a única certeza que ele tem é de que um dia ele vai morrer. Povos antigos acreditavam que a Terra era viva, e por ser viva, ela também poderia morrer. E morreu. O mundo de sangue chumbo se passa depois de tudo isso, quando a civilização humana virou só poeira, lembranças e ferrugem. 99% da humanidade foi dizimada, um apocalipse atrás do outro, todos com uma mesma origem: a queda das naves. A magia enlouqueceu, o real se dobrou e o que sobrou de vida luta com o pouco que resta de razão. E agora, nesse novo mundo, feito de sucata, sangue e pólvora, sobreviventes tentam refazer o impossível: viver. Eu sei, você deve ter muitas perguntas, e uma delas com certeza é por que meu celular tá de meia, mas isso não vem ao caso. Hoje eu vou te trazer o que realmente importa: o nascimento de um novo sistema de RPG feito por uma única pessoa. Bem-vindo a Sangue e Chumbo. O primeiro ponto que eu acho que a gente precisa falar é que existem duas versões do livro. A primeira versão, a versão 0.1, é a versão gratuita, que já está disponível para todo mundo, e o link tá aqui na descrição, já com Fast Play, One Shot, pra você poder jogar bonitinho. E a versão 0.2, que vai ser disponibilizada, paga por R$5, que também tá na descrição do vídeo. A diferença de uma para outra é bem pouca, são poucas coisas. A versão 0.2 tem alguns talentos a mais, alguns traumas a mais, algumas otimizações, mas nada demais. A ideia dessa versão paga é mais um apoio ao projeto do que realmente uma versão com mais coisa. Infelizmente não deu pra fazer pelo Catarse por dois motivos. Primeiramente porque eu tive alguns problemas meio pessoais com o Catarse. E o segundo motivo é porque a mínima de apoio do Catarse era R$10. E eu achei meio caro. Eu não quis colocar, achei paia. Até porque eu não tinha como realmente entregar recompensas dignas ao apoio que vocês poderiam exercer no Catarse. Então eu preferi fazer por um valor menor e que eu conseguisse controlar um pouco melhor. Além disso, quem for apoiante, eu vou dar um jeito de colocar um cargo de apoiante no Discord. Inclusive, se você não entrou no Discord do nosso projeto, entre e está na descrição. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o sistema, que pediram pra eu falar sobre o sistema de uma linguagem um pouco mais técnica, já que o primeiro vídeo que eu fiz, inclusive você não viu, vá ver, eu falei um pouco mais abrangente sobre o assunto, sobre a temática. A ideia é ser um RPG distópico no mundo onde você vai interpretar um sobrevivente, e funciona do seguinte jeito. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a rolagem, no sistema. Sempre que você for fazer um teste no sistema, você vai ter sempre um atributo e um treinamento atrelado a esse teste. Então, primeira regra básica: atributos, você sempre vai rolar com um D6, que é esse dadinho normal aqui que a gente já está acostumado. Já os treinamentos, a gente sempre vai rolar com um D10. Cara, o D10. Aqui o D10. Que é esse dadinho aqui, perfeito? Sempre que você for fazer um teste, você vai ter um atributo e um treinamento. Então vamos supor que eu vou fazer um teste de força com atletismo, certo? Você vai ter 3 de força e 1 de atletismo. Então você vai pegar 3 dados de 6 lados, porque é o seu atributo força você tem 3, e 1 dado de atletismo, porque é o seu treinamento força você tem 1. Desses dados que você vai jogar, você vai selecionar 2 deles, 2 quaisquer. Então pode ser 2 de D6, ou um D10, um D6, ou 2 D10, ou enfim, qualquer coisa. Você vai somar os resultados. Você vai comparar essa soma, esse resultado, com o valor da DT, que vai ser determinado pelo mestre, que é a dificuldade. Então vai ser um valor, se não me engano, que varia de 5 a 20. Agora o crítico do sistema em si. Sempre que se os dois resultados forem iguais, então vamos supor que você pegou então 3 e 3. Você está arriscando um crítico. Um crítico no sistema, ele não é só um dano máximo, como tem na maioria dos sistemas, ou um dano multiplicado, ou qualquer outro tipo, e sim é um adicional que você pode mexer um pouco na narrativa. Então vamos supor que você queira derrubar o teu alvo, você queira ganhar uma informação extra, você descobre algo extra, você tem uma informação a mais, você percebe algo a mais, ou então você dá realmente o dano máximo, que no sistema você não dobra o dano, mas sim você dá um dano máximo. Quando você for criar um personagem, você vai ter algumas coisas que você vai precisar mexer. Primeiro ponto, seus atributos, obviamente. Interessante nosso treinamento, o livro ele vai te indicar certinho. O interessante falar aqui é a respeito das origens. As origens, elas vão te dar um poder especial, que é um poder único da tua origem, que você não vai conseguir pegar ele, mas nem perto dele de jeito nenhum. Cada origem muda bastante o seu estilo de gameplay quando você for jogar com o seu personagem. Então, por exemplo, tem a origem de saqueador, que você consegue dar um crítico automático. Tem, se não me engano, uma origem que deixa você pegar mais um dado num teste, então você seleciona 3 em vez de 2. Tem origem que muda os seus dados de atributo para 10. Tem um monte de coisa interessante. O interessante é dizer que também na criação de personagem você recebe os seus pontos de habilidade, tá? Que são os seus PH. Pontos de habilidade você pode usar para comprar novos talentos, que são as habilidades do seu personagem em si. Você tem que ter a opção de pegar alguns traumas, que são meio que debuffs do seu próprio personagem, que você vai aplicar sobre si mesmo, para você receber mais pontos de habilidade para você poder comprar. A evolução nesse sistema, eu quis fazer de uma forma diferente. Em vez de fazer aquele jeito clássico, com níveis, que eu acho muito repetitivo e muito comum, eu tentei dar uma improvisada e deixar um pouquinho mais interessante. Conforme você for evoluindo o seu personagem, você vai ganhando novos pontos de habilidade para você comprar e gastar da forma que você preferir. Então, se você quiser aumentar um atributo, ou então aumentar um
treinamento, ou então pegar um poder novo, enfim, você pode ir administrando da forma que você quiser. Ponto, porém, crucial do sistema, que foi o que eu mais quis inovar nesse respeito, foi em questão dos pontos básicos, né? Os pontos essenciais. A gente tem o valor de sangue, que é a vida do personagem, que tem como contabilizar. A gente tem o valor de chumbo, que é enfim, se você jogar ordem, é o ponto de esforço. Se você joga D&D, é os pontos de mana, que são o que você vai gastar para você poder usar as habilidades do personagem. E tem a nossa postura, que é o diferencial do nosso sistema de combate. A postura, ela vai medir o quão equilibrado, ou então o quão posturado, o quão a guarda está alta do personagem. Quando a postura chega a 0, ele recebe alguns debuffs e começa a ser vulnerável a algumas manobras que ele pode acabar recebendo em combate. É um sistema interessante, um sistema diferente, em algum nível pode ser até opcional, então tem como até você adaptar o sistema de forma bem fácil, até para ele não existir, mas eu recomendo que não. Eu recomendo que vocês testem para poder jogar com essa dinâmica nova de postura, que muda bastante, principalmente a parte do combate corpo a corpo, mas não só o combate corpo a corpo. Muda outras coisas do sistema, como o próprio sistema de perseguição, ou outro tipo de cena que não vai dar para abordar nesse vídeo, porque ele vai ficar muito grande se for falar de tudo. O sistema todo foi feito pensando para ele poder ser bem adaptado para o ambiente que ele está inserido, e com a ideia de que eu já disse no meu vídeo anterior, que é de que você consegue selecionar o tipo de apocalipse que você quer jogar. Então o sistema ele funciona tanto para um cenário meramente de apocalipse zumbi, tanto para um cenário meramente de apocalipse alienígena, quanto meramente revolução industrial, meramente revolução das máquinas ou coisa do gênero, ou todos juntos, assim como o próprio sistema pressupõe. Além disso, existe uma mecânica exclusiva, algumas mecânicas exclusivas da versão 0.2, que é a partir da fome, da sede e do sistema de magia, sistema de honra, que são sistemas um pouco mais à parte, são um pouco mais difíceis de explicar, mas eles em si, eles não vão mudar muito a mecânica central, que é o que eu mais quero falar aqui no sistema. Mas só para não dizer que eu não falei, as runas do sistema, que é o sistema de magia, ela funciona de forma bem diferente. Não é aquela lista de magias que você tem para você poder aprender, e sim uma lista de runas que você tem para você poder aprender, que você vai gastar os mesmos pontos de habilidades que você usa para poder comprar talentos, você vai usar para poder comprar as runas de magia. Você usa as runas da forma que o sistema te conduz. Então, se você tem uma runa que são magias diferentes, por exemplo, a runa dos ossos, você tem algumas outras runas que você pode combinar com ela para formar uma magia. Então, em vez de você ter uma magia já pronta, você tem a runa de osso, que ela te diz como ela funciona, e você usa o poder com base no que você entende do quadro, que interpreta do texto dela. Existem algumas outras inovações que eu quis fazer no sistema sobre os próprios zumbis, que no sistema eles não têm exatamente pontos de vida, e sim o número de críticos que você precisa acertar neles para eles poderem ser derrotados. E existem outras mecânicas que eu ainda pretendo colocar, que ainda não estão, que eu ainda não consegui pensar numa forma legal de colocar e de aplicar no sistema, como a ideia de preços de um sucesso. Então, mesmo você tendo sucesso na sua ação, você tem um preço a pagar. Então, por exemplo, você perde um item, ou você se machuca um pouco. Eu não sei exatamente como que eu consigo colocar isso nas rolagens de dado da forma que eu quero, mas vai ter ainda, tá? Me aguarde. Eu quis falar mais sobre o centro do sistema. Esse vídeo não é pra ficar muito longo, espero que não tenha ficado. Se Deus quiser, não ficou. O que eu tô falando aqui já faz 23 minutos, eu não sei, provavelmente vai diminuir muito, mas 23 minutos já que eu tô falando aqui sobre o sistema. Garanta seu livro da versão 0.2 aqui nos comentários, dá uma olhadinha ali, vê se você quer comprar, qualquer coisa, joga o Fast Play antes, joga a parte gratuita e depois você pensa se você quer apoiar o projeto ou não. Entra no nosso Discord, lá vai estar todo mundo, uma galera muito legal pra vocês poderem bater um papo. A gente vai fazer uma reforma no Discord pra ele ficar mais interessante pra todo mundo. Beijão, fique com Deus. Se você não viu o meu último vídeo, vê aqui, ó, não sei onde que tá, deve estar em algum canto por aqui. Mas beijão, fica com Deus, valeu.